Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo tutorial eu vou ensinar como criar uma tabela do Excel no Word de maneira muito fácil e tranquila. Bom, primeiramente nós vamos aqui criar uma tabela no Word. Isso não é difícil, né? Essa tabela é justamente para ajudar na aula que eu fiz, né? Uma aula bem interessante, uma videoaula em que eu abordei as questões das desinências, né, modo temporais e número pessoais. Eu já ia me enrolando aqui, tá? Então, como que você faz essa tabela? Acho que não é difícil, tá? É tranquilo, né? Então aí você primeiramente cria a tabela, né? Eu coloco ali o modo indicativo, em seguida, após dar o título, né? Eu tenho que mais ou menos saber a quantidade de linhas. Eu sei que não é difícil, né? Você contar a quantidade de linhas, mas aí você precisa ter uma noção espacial, né? Isso é fundamental dentro de uma tabela. Se errar, não tem problema, errou, apaga e recomeça, né? Aí a primeira coisa para o modo indicativo é eu saber que existem tempos verbais. Eu falei isso em vários vídeos, né? Então não é difícil. Aí você simplesmente cria mais uma linha para essa tabela. Aí você coloca lá um espaço, né? Dá um espaço mais ou menos, tem que ter uma noção básica, e a partir disso você vai colocando lá, né, as divisões, né, de cada uma dessas partes, né, em que nós queremos criar a tabela. Não preciso dar aqui nomes, né? A tabela acho que não é um bicho de sete cabeças, basta você ir em design e aí você vai fazendo o desenho, né, das tabelas para poder separar cada uma dessas partes, tá? Então a partir disso nós vamos desenvolvendo, tendo essa noção, né, básica de aplicação mesmo de tabela. Isso para qualquer trabalho, independente se é uma videoaula, se é um tutorial, você acha que precisa ter essa noção básica de criação de tabela, tá? Então, seja da área de exatas, seja na área de humanas, não importa. Então aí você vai mais ou menos criando com base num modelo que você já tenha esboçado, né? Aí você precisa saber, né, como é que você cria, porque é necessário que você tenha algo já pronto, né? Você precisa ter um esboço para você poder desenvolver uma tabela. Ou você já criou essa tabela num papel, rabiscou, e aí a partir disso, quando você desenha essa tabela, você já tem um projeto, uma base, e aí você só vai colocando em prática dentro do próprio Word, né? É claro que isso é uma tabela do Excel, que assim o Word ele disponibiliza, aí fica mais fácil. Aí a partir disso você vai colocando, no caso ali, eu pensei em colocar os tempos, né, verbais, contar todos eles. Eu sei que são 6 tempos verbais, então fica bem mais fácil. Eu acho que não tem tanta dificuldade. Basta nós termos em mente o seguinte, né? Não pode ter os erros, né, básicos que nós cometemos ao criarmos uma tabela. Então você precisa saber ter a noção espacial, como eu falei anteriormente, e saber se organizar, né? A organização é um ponto muito forte na confecção de uma tabela do Excel no Word.
Então, os passos são esses, né? Eu acredito que a partir, né, dessas noções, aí nós precisamos ter a noção das colunas, né, dessa tabela. Então eu vou aqui organizando cada uma das colunas, né, os títulos, sempre eu coloquei em caixa alta, né? Eu evitei o negrito, deixei em caixa alta, então eu justifico, centralizo tudo no canto, né, sempre no nosso caso, né, da esquerda para a direita. E aí, né, eu preciso ter essa noção, né, saber o que eu estou fazendo, senão aí fica difícil, né? É claro que quando nós escrevemos, né, fica bem melhor. Como eu falei anteriormente, você vai fazendo sempre sem a preocupação de errar, né? Errou, você vai, recomeça e faz tudo de novo, tá? O que não pode é a gente ficar assim, pensando assim, pô, eu fiz errado e agora, né? Isso é uma questão de tempo, né? Então, assim, eu vou dar uma aceleradazinha no vídeo para a gente poder ter uma noção de como que vai ficar isso, tá? Mas lembrando uma coisa muito importante, nessa tabela de modo indicativo, eu tenho a primeira, a segunda e a terceira conjugação, tá? Então, o que tem um tempo verbal? Então, eu preciso raciocinar em cima disso, tá? Eu resolvi aqui tirar duas partes. O que a gente faz quando a gente tem uma linha atrapalhando? Simplesmente você retira naquela opçãozinha ali, tá? Então eu retirei e agora na mesma opção tem a opção para você colocar, tá? Só que aí você não precisa selecionar tudo, não adianta você só selecionar duas linhas. Então aí você precisa colocar o nome daquilo que se trata, né, da questão, para poder fechar, tá? Aí ela fecha direitinho, tá? E aí a partir disso nós temos, nesse caso, né, nessa minha tabela, nós temos as desinências, né? No caso, aí você coloca radical, você coloca os tipos de desinências. Isso tudo vai entrar no momento certo, né? O que é preciso saber é que uma tabela ela apresenta particularidades dentro de cada um dos conceitos. Aqui eu tenho uma particularidade porque eu vou fazendo as divisões dessa tabela. Então acho que não tem tanta dificuldade quando você já domina. Quem me dera, né, se eu dominasse, né? Aqui eu falo, mas na verdade você precisa dominar, né? Então, como a primeira conjugação tem um tema e tem desinências, o que tem um tema? Então aí eu vou criando e vou raciocinando dentro disso, tá? Então eu vou dar uma acelerada agora eu vou dar uma acelerada mesmo nesse vídeo para você poder ver como é que vai ficar essa tabela. Bom, mesmo acelerando aqui, eu vou continuar falando. Bom, você tem aí algumas mudanças que eu fiz, né, de maneira muito rápida. Eu justifiquei tudo, contei cada um das pessoas, né, dos tempos verbais, lembrando que são 6, mas aí esses 6 eles têm temas, eles têm desinências. A partir disso eu realmente errei ali numa parte, mas eu apaguei, eu consegui apagar as colunas e as linhas. Não é assim uma tarefa muito fácil para quem está começando, mas também não é uma tarefa difícil, tá? O que eu tive em mente é uma ideia de organização, tá? Então eu separei sempre em vogal temática, radical, vogal temática, modo temporal e número pessoal. Eu coloquei ali umas abreviações, resolvi justificar tudo, colocar tudo
assim, de uma maneira bem simples, para que não ficasse difícil de entender. A partir disso, eu já fui adiantando outras partes, né, da tabela. Eu não quis ser focado apenas digamos, numa coluna. Se eu vi que tinha uma coluna repetida, né, eu aproveitei aquelas informações para justamente poder fazer esse trabalho, tá? É um trabalho que exige uma certa concentração, mas quando você já conhece fica mais fácil. O problema é quando nós não conhecemos, né? E aí você precisa ter o esboço pronto, né? Porque você precisa ter uma direção. Mas aí, beleza, né? Eu simplesmente peguei e fui desenvolvendo, né, a tabela com o meu conhecimento de língua portuguesa. E a partir disso eu fui colocando, né, ali radicais. O radical você pega, copia e repete, tá? Quando você tem aquele verbo, né? Nesse caso, não existe tanto esforço. A dificuldade vai existir, mas não existe tanto esforço. A vogal temática, às vezes ela vai aparecer, às vezes não. Então, às vezes você tem vogal temática e às vezes você não tem vogal temática. Então, eu fiquei muito naquela dúvida de como que eu ia colocar a vogal temática 0. Se eu ia escrever o 0, se eu ia deixar lá o 0 lá digitado, ou se eu pego e coloco uma representação simbólica, emblemática para esse 0. Eu achei melhor, depois eu fiquei pensando, como é que eu vou trabalhar em cima disso, porque o espaço vai ficar enorme, né? O espaço da palavra 0 fica muito grande, mas aí eu fui botando. Você faz sempre assim, você vai fazendo o bruto do seu trabalho, né? Vai deixando lá tudo grande, depois você vai repensando e vendo qual seria uma forma mais abreviada e mais interessante para a tabela. O importante é você ter uma ideia, né? Aí eu fui atrás, né, desse símbolo. Aí eu fui lá no caractere grego que tinha lá uma esfera com um risco no meio que pudesse representar o 0, né? Mas eu fui atrás mesmo de outros símbolos que pudessem trazer para mim esse 0. Aí eu fui pesquisando, né? Eu corri atrás de vários, né? Fui em várias línguas, várias culturas para poder buscar esse símbolo, para poder mostrar que ali não tinha aquela desinência ou aquela vogal temática. Mas vale destacar que às vezes você não tem, e você precisa pegar de fora, você precisa importar algum símbolo. Isso é muito importante, né? Mas você nunca pode desistir do seu projeto. Claro, eu poderia muito bem pegar o 0 e diminuir, né? Deixar o 0 menor, a palavra 0 menor, quando eu quisesse falar que não existisse vogal temática e nem desinência, número pessoal, modo temporal, enfim. Mas eu preferi optar mesmo pelo símbolo. Então lá eu fui e coloquei, né, um elemento que pudesse representar esse símbolo. E aí eu peguei e aumentei em tudo, né? Eu tentei resolver esse problema da melhor maneira possível. E aí eu coloquei esse símbolo, né, com essa bolinha riscada no meio para representar o 0. Poderia colocar um asterisco, né, que é a hashtag. Poderia também, não tem problema nenhum, mas eu quis colocar o 0 para ficar mais interessante.
a partir disso, eu fui observando que além do radical, né? O radical sempre vai existir, mas vogal temática pode não existir, ou a desinência modo temporal ou a desinência número pessoal, às vezes pode não existir, e aí fica sempre aquela questão, né? Coloco ou não coloco. Mas passando por essa outra parte de desinências, né? Existem sempre desinências que podem se repetir, e aí eu pensei nisso, quando eu criar, eu vou tentar copiar e colar, porque eu não vou ficar digitando o tempo todo, fazendo o mesmo trabalho. A mesma coisa quando você tiver essa tabela. Você sabe que existem elementos dessa tabela que podem variar. É claro que se for, por exemplo, numa área de matemática financeira, o número não vai repetir, né? Mas às vezes pode ser que em alguma outra área, ou até mesmo na matemática, possa ser que repita alguma informação daquela tabela. E você não vai pegar e vai ficar digitando de novo. Você copia e cola, né? Você copia tudo aquilo ali e cola na primeira linha e ela já sai praticamente pronta. Eu vou dar uma acelerada novamente aqui para a gente poder ver como é que ficou, pelo menos esse tempo presente. Então agora você tem lá, né, o tempo presente todo pronto. Eu tenho que partir para os outros, né? Eu não posso ficar só nele. Aí o que eu vou fazer agora? Apenas eu vou corrigir, né, alguns detalhes. Eu vou justificar todos os elementos da tabela, vou colocá-los centralizados. E aí a partir disso fica melhor, né, trabalhar. E aí eu já aproveito, já faço todas as outras partes embaixo, né? E com isso o meu tempo vai se reduzindo. Vou novamente aqui acelerar para a gente poder ver como é que ficou todo esse trabalho. Ao terminar, né, o nosso tabela vai ficar desse jeito, vai ficar dessa forma. Eu coloquei aqui para vocês terem mais ou menos uma noção de como que ela vai ficar. E é bem tranquilo, tá bom? Obrigado por assistir esse vídeo. Inscreva-se, deixe seu like, comente caso você tenha alguma dúvida. Para sugestões, dicas, elogios, críticas, enfim. Assista ao card que está no nosso vídeo. E valeu!